Portuguese Bands of California 1898-2023 é a mais recente obra de Tony Goulart que aborda a história das bandas portuguesas no estado da Califórnia, na América. O autor, com origens na Ilha do Pico e residência na Califórnia, destaca neste livro os diversos tupenses que desempenharam um papel fundamental na origem e fundação de mais de 20% das bandas portuguesas na Califórnia. Entre os vários nomes de destaque, destacam-se assim dois tupenses na narrativa de Tony Goulart: José Paulino da Silveira e Costa e Eleutério Borba, ambos provenientes de distintas vagas de imigração açoriana para a Califórnia. O livro foi lançado, foi acabado em junho, mas só na passada semana foi apresentado ao público, mais precisamente aqui na cidade de São José, onde existem 3 bandas, curiosamente também elas fundadas por um jorgense de nome Eleutério Borba. Evidentemente que uma parte, e talvez uma das partes mais interessantes do livro, relaciona-se com tupenses, que são 23% dos fundadores das bandas portuguesas na Califórnia. É impressionante que já no final do século XIX, José Paulino Silveira e Costa, um recém-imigrado do topo, uma pessoa notável já na sua altura pelos seus dotes musicais, já havia sido mestre da Filarmónica Clube União de 1891 a 1893 e em 1895 emigra, como todos nós também o fizemos, para a Califórnia e radica-se na cidade de Watsonville, onde provavelmente terá fundado uma primeira banda. Ainda está por confirmar o nome e a identidade dessa banda, não fomos capazes de encontrar algo que viesse substanciar a informação que também um jornal fundado por ele, por José Paulino Silveira e Costa, o Insulano, fazia acreditar que ele teria dado um concerto em fevereiro de 1886 na cidade de Watsonville, numa praça pública. Portanto, é muito plausível que essa tivesse sido a sua primeira filarmónica. Sabemos, no entretanto, e esses dados são adquiridos e confirmados, que ele fundou a sua primeira banda na Califórnia em 1898, na cidade de Sacramento. Então, essa filarmónica chamava-se Arcade, ou Arcada, porque estava localizada numa zona rural de Sacramento, onde se tinham estabelecido muitos portugueses e açorianos, e esse distrito era predominantemente populado por portugueses, e foi aí que ele fundou a sua primeira banda. Com as migrações internas, dentro das migrações demográficas da própria comunidade, essa banda viria a deslocar-se para uns quilómetros de distância, para o centro de Sacramento, um pouco mais tarde, e adotar o nome de Sacramento Camellia City Band, que perdurou esteve em atividade até os anos 70 do último século. Portanto, é impressionante a atividade que este senhor teve, e o facto de se ter dedicado durante 26 anos à instrução de música e à fundação de filarmónicas na Califórnia. Para além dessas duas que já mencionei, ele também fundou uma banda que era completamente desconhecida dos nossos contemporâneos aqui na Califórnia, em Mill Valley. Teria sido no encalço de uma organização de socorros mútuos que lá havia, e sob com o patrocínio de um outro jorgense, o Sr. Freitas da Urzelina, que ele fundou a banda em Mill Valley. Para além disso, fundou 2 bandas que poderíamos dizer que são gêmeas numa pequena plantação na zona de Buac, no centro da Califórnia, e
essa plantação, ou essa fazenda, digamos assim, era primariamente de trabalhadores portugueses. No elenco dos músicos que ele tem, apenas um não aparenta ser, pelo sobrenome, aparenta não ser português. De resto, ele trabalhou maioritariamente com portugueses. Depois fundou uma banda em Mercede, uma em Vaicélia, a primeira banda portuguesa em Tolar e, digamos, a menina dos seus olhos, até porque ele também residiu durante vários anos na cidade de Hanford. Aí fundou a chamada Costas Boys Band de Hanford. Há um relato muito interessante, ou dois relatos. Um é o elogio fúnebre feito pelo jornalista Artur Ávila, que o considera um herói. Ao mesmo tempo, há um relato de uma neta que nós conseguimos descobrir e que esteve presente na apresentação do livro a semana passada em São José, a senhora Pauline Nyberg, que foi acompanhada também pelo seu irmão Chuck Gibson e que nos deu uma honra e um brilhantismo à cerimónia. Eles foram agraciados com uma pequena lembrança a recordar o centenário da morte do seu avô, que não chegaram a conhecer, e que creio que os detalhes sobre a sua biografia, eles recolheram mais informação do livro do que propriamente aquela que os pais lhe tinham oferecido. Mas isso é natural, os avós tinham já falecido na altura em que eles nasceram, e a mãe não fazia grandes referências ao pai. Mas há uma história muito interessante que acho que indica um pouco aquilo que José Paulino Silvério Costa teve de atravessar para sustentar e fazer a sua vida como imigrante. E dizia a senhora que a mãe lhe contava, portanto a filha de José Paulino Silvério Costa, a Zélia Costa, lhe contava que ao fim do mês ia com o pai coletar os contratos que tinha com várias entidades e com vários indivíduos. E muitas vezes chegava à casa e dizia à mulher: hoje consegui angariar mais desculpas do que dinheiro. E por vezes chegava à casa com uma galinha, um saco de legumes ou um saco de alimentação para sustentar a família. Já com 16 anos de idade, ele compunha peças das quais nós tivemos acesso a 3 partituras, uma das quais foi executada pela Banda Portuguesa de São José na última sexta-feira, uma marcha fúnebre chamada Mártir do Japão, e que sensibilizou toda aquela gente e que apareceu em grande número. Portanto, é, digamos assim, uma referência da imigração açoriana para a Califórnia e Jorge, em última análise. Um homem também ligado à Filarmónica Clube União, de onde tinha sido, creio que músico, não sei se regente, mas creio que também regente, ou pelo menos contramestre, e de nome Eleutério Borba. Era um senhor que passou também pela Filarmónica Lagense na Terceira, antes de emigrar, e estabeleceu-se em São José. Com a falta de filarmónicas existentes na altura, no final da década de 60 e inícios de 70, ele supostamente estaria a presenciar uma festa do Espírito Santo e um desfile que aqui se chama parada, porque é mais uma demonstração para-religiosa do que propriamente já uma nossa procissão típica do Espírito Santo, e a acompanhar a coroa e as rainhas, que também são
outro elemento típico da celebração do Espírito Santo da Califórnia, vinha um senhor a tocar acordeão e tocar o hino do Espírito Santo no seu acordeão. E terá sido nessa altura que ele terá sentido uma motivação extra para falar com o pastor ou com o pároco da paróquia de São José, da paróquia portuguesa, o padre Carlos Mancebo, e os dois, porque ele também era músico e tocou saxofone nessa mesma banda, acabariam por estabelecer a primeira banda portuguesa de São José da segunda onda de imigração, em 1971. 2 anos mais tarde, ele funda, ou 2 anos mais tarde, exato, ele funda também uma nova banda chamada Sociedade Filarmónica Nova Aliança, e estas aparecem quase como uma apêndice umas das outras. Uns anos mais tarde também, e também por algumas certas desavenças que apareceram entre os próprios membros das Filarmónicas, ele aparece como um dos fundadores da Sociedade Filarmónica União Popular. Ele nunca foi mestre da União Popular, delegou no Eduardo Borba essa função, mas foi músico fundador e, digamos, o homem que esteve por trás desse movimento para a formação de uma terceira banda em São José. É uma figura até certo ponto, para alguns, um pouco controversa, porque terá deixado uma banda para formar outra e sucessivamente uma terceira. Ao mesmo tempo, e eu também sou dessa opinião, que valeu a pena ele ter dado a oportunidade a centenas de jovens que tiveram a oportunidade de tocar nessas filarmónicas, aprender música e assim perpetuar ou prolongar uma tradição que é tipicamente açoriana, mais do que em qualquer outro sítio de Portugal. É sinal da nossa matriz e da nossa alma açoriana. É um traço forte da nossa identidade cultural, e daí que, ao celebrar este ano exatamente 125 anos sobre a fundação da primeira banda portuguesa na Califórnia por José Paulinho Silveira e Costa em Sacramento, na Califórnia, e assinalando os 100 anos da sua morte, creio que a comunidade fez justiça a duas personalidades muito fortes aqui em São José da Califórnia e que tiveram uma importância fundamental na continuação e no estabelecimento das bandas portuguesas na Califórnia. Atualmente, no estado da Califórnia, algumas bandas filarmónicas enfrentam desafios, quer seja na formação ou na atração de novas gerações para se juntarem às suas fileiras. De acordo com Tony Goulart, esta dificuldade surge devido à multiplicidade de oportunidades e escolhas disponíveis nas grandes cidades, o que afasta os jovens. As bandas filarmónicas da Califórnia terão assim que se reinventar para preservar este legado cultural que, por agora, não se encontra em risco de extinção. Se a primeira onda de imigração, que começou nos anos de 1880 e se prolongou até à década de 1920, foi, digamos, o fulcro das primeiras 29 bandas que foram fundadas nesse período, depois passámos 30 e 40 anos, praticamente, sem que houvesse uma nova banda. Isto é sinal de que, se olharmos para a história, poderíamos tirar algumas ilações, que estamos a passar um período algo paralelo, não diria semelhante, porque as condições hoje em dia são diferentes daquelas que existiam na altura. Mas estamos a observar que 40 anos após a grande onda de imigração pós-Capelinhos ter terminado, nos anos 80, no início da década de 80, já passaram 40 anos desde essa altura. As tradições portuguesas não são vividas pelos luso-americanos, pelos nossos filhos,
com a mesma intensidade, com o mesmo interesse do que as tradições que foram trazidas e acarinhadas pelos imigrantes. De maneira que tudo isso é perceptível, é compreensível que estamos a lutar com imensas dificuldades. Mas há, no entretanto, sinais de que isto não morrerá assim tão facilmente. Das 18 bandas que foram estabelecidas com a segunda onda de imigração, 11 ainda se encontram no ativo. Não são muitas, mas algumas com alguma pujança. Eu faria referência, por exemplo, à banda Azores Band of Escalon, a Filarmónica de Escalon, que ainda presentemente tem mais de 70 elementos e é uma filarmónica de assinalável êxito. A mesma coisa acontece em Livingston, no Vale Central, e na zona da Artísia também, para falar, digamos, das três que atualmente têm uma maior pujança. As outras vão sofrendo do mal de todas as organizações ou do associativismo que foi desenhado e preparado para uma comunidade imigrante e que escasseia. Nas zonas rurais, se quisermos ser um pouco mais práticos, nas zonas rurais este fenómeno não é tão acentuado. Nas zonas urbanas, da área da Baía de São Francisco, aí a coisa é mais complicada, porque também as exigências e as diversões, digo diversões no sentido das ocupações dos tempos livres dos jovens, são muito mais apetecíveis e as bandas acabam por sofrer como outras iniciativas, porque atualmente nenhuma das bandas portuguesas da Califórnia tem escola de música, e eu acho que isso é o início do fracasso, porque uma vez que já não há a importação do talento já feito, vindo dos Açores pelos imigrantes, que já traziam conhecimentos musicais e que já tinham sido executantes nas bandas das terras de onde vinham, eu creio que terá de ser dado um pouco mais de atenção a esse aspecto. Um outro aspecto que está a ser também muito utilizado é a abertura das portas, não só a portugueses, mas também a outros grupos étnicos e a outras culturas que têm gosto pela música. E isso não será de desperdiçar, porque eles tocarão um repertório primariamente feito para bandas portuguesas e enriquecerão as fileiras dessas mesmas bandas. Outra variante e outra resposta será as próprias bandas encontrarem novas maneiras de comunicarem a sua música, de partilharem a sua música. E daí que já haja uma quantidade de iniciativas como concertos em igrejas, concertos em lugares públicos, que expõem a arte musical da Filarmónica a um público mais abrangente e não apenas a uma comunidade luso-descendente e imigrante que cada vez é mais pequena, que cada vez está mais envelhecida e por isso mesmo menos apoiante das iniciativas das filarmónicas. Dizia-me um mestre durante as minhas pesquisas, dizia-me: a música continua a ser ouvida, a música continua a ser uma maneira das pessoas passarem o seu tempo e as pessoas gostam de música, as pessoas não deixaram de gostar de música. As ambiências é que deixaram de ser aquelas que eram propícias. É muito desagradável uma banda filarmónica com 40 ou 50 elementos ir desfilar numa festa do Espírito Santo em quilómetros de desfile, sem ninguém a aplaudir, sem ninguém a ver, de maneira que há que reinventar outros sítios, outras ambiências para que a música seja apreciada e que as filarmónicas sejam respeitadas
já com outro nível e com outra justiça que elas bem merecem. Para os interessados, existem diversas formas de adquirir um exemplar de Portuguese Bands of California 1898-2023, o recente lançamento de Tony Goulart. O livro estará à disposição para quem estiver interessado na Direção Regional das Comunidades nos Açores. Estará também, a partir da próxima semana, na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. Eu sei que eu também já enviei vários exemplares para o topo, ao cuidado do Paulo Teixeira, que creio que os terá distribuído da melhor e mais parcimónia forma que lhe aprove. E, portanto, o livro, os portos de correio são incomportáveis, mas se alguém nos contatar, faremos o possível por fazer chegar aos Açores ainda mais exemplares deste trabalho. Portuguese Bands of California, um livro de Tony Goulart.